Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, criador de animais há mais de 25 anos e fundador do canal Criador Pro. Hoje, na nossa série das segundas-feiras, Animais Exóticos e Oportunidades, nós vamos trazer os psitacídeos exóticos, as fantásticas lores. Vamos falar um pouquinho sobre esse grupo de psitacídeos fantástico para quem quer entender um pouquinho as variedades. A gente vai falar das principais lores, tá? Existe muito mais lores, mas a gente vai estar falando só dos grupos mais importantes de lores. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Criador Pro, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like, compartilha para todos os seus amigos criadores, compartilhe o nosso canal, os nossos vídeos, o nosso conteúdo. Nós temos vídeos todos os dias, na segunda-feira e na quinta-feira, lives ao vivo. Também vamos promover a Black Friday aqui no Criador Pro. Fiquem atentos, até no final do mês de novembro nós vamos ter um super lançamento para quem quer adquirir os produtos Criador Pro, tanto os cursos quanto o serviço de legalização. Está procurando alguém para fazer o seu licenciamento? Está no canal certo, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as lores. Então hoje nós vamos começar uma série falando sobre os psitacídeos exóticos. A gente já trouxe alguns psitacídeos anteriores, mas agora a gente vai começar a trazer uma série de psitacídeos e nós resolvemos começar com a fantástica família das lores. Lembrando que a gente vai apresentar aqui as principais. A gente vai falar basicamente sobre tamanho, o gênero, o grupo, falar um pouquinho, apresentar o animal, né, a coloração desse animal, falar um pouquinho sobre reprodução e falar um pouquinho sobre alimentação de cada um desses animais que a gente está falando aqui hoje. Anote aí, se você quer saber alguma curiosidade, se você quer saber alguma coisa sobre uma dessas espécies que a gente vai apresentar aqui das lores, é muito importante que vocês fiquem à vontade. Então, nós vamos começar falando com o primeiro grupo, é a lores de asa negra. É um animal que mede em torno de 30 centímetros, tem um peso aproximado de 120 gramas. A lores de asa negra é do gênero Eos, e a espécie é a Eos cyanogênea. Tem uma plumagem predominantemente vermelho, os adultos têm ao lado do olho, do globo ocular, saindo do bico, né? Em torno dos olhos nós temos uma região azul, e característica cobrindo, né, a parte superior das asas, essa coloração preta, por isso é chamada de lores de asa negra. Vou falar um pouquinho sobre a reprodução desse animal. A incubação em cativeiro ela dura em torno de 26 dias. Como todos os lores, o ciclo de nidificação é particularmente longo. Desde a postura, o choco, até os filhotes abandonarem os ninhos, vai de 75 a 89 dias. Tanto o pai quanto a mãe ajudam no trato dos filhotes. A responsabilidade do choco é exclusivamente da fêmea. Um animal muito bonito, nós temos pouquíssimos representantes aqui no Brasil. Lembrar que a maioria das lores, a grande maioria das lores, elas estão ameaçadas de extinção. Para quem quer saber quais as lores estão ameaçadas de extinção, nós temos a lista do IBAMA, né? Falando, nós temos 3 listas CITES em que a gente tem os graus de vulnerabilidade, né? Então, a gente tem algumas características bem legais. A gente já falou, já mostrou essa lista. Nós temos a lista A, B e C, e conforme a lista a é os menos vulneráveis, depois a B e a C são os mais vulneráveis, tá bom? A lores negra, alimentação. Eles têm um regime basicamente bem diferente dos outros papagaios do gênero Eos. Ela vai se alimentar nas árvores da flor do néctar e pólen, e o seu menu compreende ainda frutas, bagas e, principalmente, na época de reprodução, insetos. Larvas de insetos faz parte dessa alimentação. Tanto que esses animais, para que você consiga ter um alto índice reprodutivo, você tem que estimular a questão reprodutiva. Bom, próximo, Lores musci. Ele é um dos menores lores que nós temos, de 20 a 23 centímetros. Pesa em torno de 52 a 56 gramas. A plumagem, geralmente, do Lores musci é verde. Ele pertence ao gênero Glassopsita e a espécie é a Glossopsita consina. O nome da espécie deriva do odor almiscarado, né? Das flores que ele come, por isso Lores musci. Característica dela ser verde, com essa mancha vermelha, o bico, ponta do bico vermelho, atrás dos olhos vermelho, o topo da cabeça azulado.
Elas fazem ninhos principalmente em buracos de eucalipto, são australianas, né, de origem. Põem 2 ovos, que são incubados durante 25 dias. A ninhada deixa o ninho entre 6 a 7 semanas após a incubação. Alimentação: como a maioria dos outros lores, a dieta consiste em néctar e pólen, além de frutos pequenos e alguns insetos. Tá? Adoram flores também. Essa é a Loris mais... A gente tem vários gêneros, né? Várias subespécies, que é a Loris arco-íris, né? Ela tem 26 centímetros de comprimento, mede 150 gramas. A Loris arco-íris, né? Ela é do gênero Tricoglossus. Então, nós temos o Tricoglossus deplancani emontados, que é uma variação do nome principal. Então, nós temos a Loris Tricoglossus molucanus e a Loris Tricoglossus hematatus, que é a mais comum. Tá? Então, a gente tem vários subgêneros. É uma das Loris mais criadas no Brasil. Ela tem vários tamanhos, porque são subespécies, e é um animal fantástico para quem quer ter em cativeiro, extremamente dócil e aprendem muito. Tá? Questão reprodutiva. Então, a partir dos 2 anos de idade, a fêmea já pode procriar. Os machos levam um pouco mais de tempo, mas também podem procriar com 2 anos. Uma característica dessa Loris, por isso que é uma das mais criadas no mundo todo, que elas podem se reproduzir durante 40 anos. E a cada ninhada, os casais colocam 2 ovos. Essa é uma característica de todas as Loris, a postura. A maioria coloca 2 ovos, que geralmente as primeiras posturas são retiradas, os ovos e colocados em incubadeiras, né, ou chocadeiras artificiais, fazendo com que ela coloque uma segunda postura naquele ciclo reprodutivo. Lembrando que ela pode fazer até 2 posturas, então você pode ter 8 filhotes, né, de Loris. A incubação é completa de 23 a 26 dias. 10 dias depois, a gente consegue fazer a identificação e colocar o anel. Isso é uma característica de todos os criadores. A gente tem até 10 dias, hein? A média é de 7 a 10 dias para colocar o anel de identificação do IBAMA, né? Alimentação: a Loris é dotada daquela língua comprida, pontiaguda, né? Foi uma das primeiras Loris introduzidas aqui no Brasil. Elas se alimentam de pólen e néctar de flores. Em criadores domésticos, a ave deve comer também papa de frutas, que é uma Loris, tem várias subespécies, né? Um pouco mais roxa, mas essa é a característica da chamada Loris arco-íris, devido a essa coloração, várias cores. A Loris cardinalis, que é uma Loris bem difícil de ser encontrada aqui no Brasil. A Loris cardinalis, ela é endêmica das ilhas de Nova Guiné e das ilhas Salomão, né? E ela é do gênero Chacopsita, né? Cardinalis, né? O gênero Chacopsita é bem difícil de ser encontrado aqui no Brasil. Então, na época de reprodução, provavelmente começa em junho, né? E vai até de maio a junho, a outubro, desculpem. Ela geralmente coloca 2 ovos brancos, geralmente o período de incubação é 24 dias. Os filhotes demoram de 6 a 7 semanas para sair, tá? O ninho, né, especialmente feito em buraco de árvores, principalmente também pinheiros, eucaliptos e árvores de grande porte. A Loris cardinalis é exclusivamente vegetariana na questão alimentação. Esse papagaio parece marcar uma clara preferência por flores e frutas vermelhas, pólen, néctar, frutas, brotos, flores e insetos, mas ele retira essa coloração escarlate vermelhada, basicamente dos pigmentos, né, dos carotenoides que existem nessas flores e frutos vermelhos, principalmente a xantofila, a rhodophylla, que são pigmentos que vão dar essa coloração avermelhada, né? Para quem lembra, né, canários de fator vermelho tem que tomar cantaxantina, né, que é um pigmento para ficar a coloração mais avermelhada. Bom, Loris de Gaudier, uma outra Loris que também está sendo bem procurada aqui no Brasil. Ela mede 19 centímetros, ela pede de 45 a 60 gramas. A Loris de Gaudier pertence ao gênero Psitutelis Gaudier. Tem característica, né, que essa cabeça mais avermelhada, com o corpo verde, com traços de roxo, né? É um degradê de cores vermelhadas na cabeça que só vai ficar na fase adulta. A fêmea põe 2 ovos brancos na questão reprodutiva, de 23 a 24 dias, e os filhotes deixam um ninho a partir da 8ª semana de vida. Lembrando, né, que, como todas as famílias das Loris, elas se alimentam basicamente de pólen, néctar, flores, frutas que são encontradas na árvore do gênero Casuariana e arbustos do mel, né, que a gente tem aqui, e adoram flores de eucalipto. Então, devido à sua alimentação, né, a maioria das Loris tem esse hábito vegetariano. Ela não é granívora, né? Elas não se alimentam de semente, a grande maioria. Loris rubiginosos, né? 24 centímetros de comprimento, de 70 a 85 gramas.
A Loris rubiginosus também é do gênero Tricoglossus, igual a arco-íris, né? É o Tricoglossus rubiginosus, e ela é inconfundível devido a essa cor avermelhada, quase uma cor, o vermelho é partido, né? Para um grená, e com a ponta da cauda amarela, bem característica. Aí, ó, a característica é que ela tem tarsos roxos, né, entre a pele, o bico bem amarelado. Então, o Loris rubiginosus constrói o seu ninho no topo de um coqueiro, de qualquer cavidade de árvore que se encontre na floresta. Geralmente consiste num único ovo, e a época de nidificação geralmente vai de dezembro a maio. É o mesmo período de 23 a 26 dias de incubação, de 8 a 9 semanas para sair. Lembrando que quem quer ter esse animal, é importante você fazer a retirada dos ovos para que ela faça uma outra postura. A alimentação, consome néctar, pólen e frutos, e ao alimentar também tem a cabeça, né, geralmente para baixo, aí, né, buscando sempre o seu principal alimento são as flores do coco e da banana. O néctar, que é a eritrina, e o punho é a partir do néctar da eritrina que foi desenvolvido todas as papas para as lores, tá? Então, a lores rubiginosus, aí, muito característica. Não é muito comum a gente encontrar aqui no Brasil. A grande maioria das lores, a gente tem pouquíssimas espécies, alguns criadores estão importando novas lores, porque tem uma dificuldade muito grande, porque elas estão ameaçadas de extinção, então, para você conseguir alguns exemplares, está bem difícil, tá? A Loris verde de peito escamoso, né, de 23 centímetros, ela é também do gênero Tricoglossus, só que é do gênero da espécie Tricoglossus chlorolepidopsis. Ela geralmente é toda verde, com essa plumagem amarelada, escamada, né, pelo peito, bico bem vermelhado. A reprodução também acontece em buracos de árvores, né, e geralmente está relacionada ao período das chuvas. A incubação dura 25 dias e os filhotes de 6 a 8 semanas após a eclosão. Sua dieta é principalmente vegetariana, também se alimentam de flores, frutas, bagas, pequenos insetos. É uma das lores, poucas lores que se alimenta, né, de sementes. Isso é uma característica bem legal, além de se alimentar de insetos e suas larvas. E adoram sementes cultivadas, né? Elas podem se alimentar de milho, sorgo, e elas também se alimentam de pequenos grãos leitosos, né, imaturos, frutos com sementes jovens, né? Então, é uma das poucas lores que se alimenta de semente. Lores castanho, um dos lores mais bonitos que a gente tem, né? 31 centímetros, um dos maiores também, né? De comprimento, pesa de 200 e 230 gramas. Essa característica de ser esse castanho com fundo amarelado. Ele pertence ao gênero Chalcopsita, né? A espécie é Chalcopsita do Ivenboldoi, com a característica esse amarelo brilhante. Quando os juvenis eles são com as cores menos amareladas, mais esse marrom, depois, conforme vai ficando mais adulto, ele fica com esse amarelo bem vistoso, né? É um pássaro fantástico, é um das lores mais bonitas que a gente tem. Claro que nós temos as vermelhas, as coloridas, mas eu acho muito bonito esse animal aqui. Na época de reprodução, geralmente é em abril. Em cativeiro, as fêmeas geralmente põem 2 ovos, que eclodem em aproximadamente 24 dias. Ele tem um aninhamento bem longo, são 11 semanas, é um das lores que mais tempo o filhote passa dentro do ninho, tá? Alimentação também de frutas, sementes e brotos, se alimentam basicamente de flores de arbustos, pólen, néctar, são essenciais à sua dieta, tá bom? Loris Dusk, muita gente também tem, a Loris Dusk tem várias cores, muita gente confunde a Loris castanha com a Loris Dusk, tá? A Loris Dusk também é uma Loris grande, de 23 a 28 centímetros. Ela é o único membro do gênero sombrio, que chamam-se, né, das Loris. Ela é o Pseudus fuscata, né, do gênero Pseudus. Ela tem uma variação de cores muito variada, que vai de marrom mais escuro, quase preto, alguns tons mais claros. Não há dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea, e nós temos que fazer, quase todos, temos que fazer o DNA para saber o sexo, tá bom? A Loris Dusk em cativeiro, a fêmea põe 2 ovos, quase todas as lores são assim, 24 dias. Geralmente, o período é bem longo, né? A gente tem aí cerca de 70 dias dentro do ciclo completo do filhote até nascer, até ele se ter desmamado, né? A alimentação consome principalmente néctar e pólen, também consome flores e frutos, podem ser vistos em grandes bandos, né, nas plantações de manga, adoram manga, tá? Principalmente alguns frutos mais carnudos. Loris vina ultramarine, né? A Loris vine do gênero Vine, né? Gênero Vine de ultramarine. É uma Loris pequenininha, de 18 centímetros. É a menor Loris, é uma das menores. O grupo Vine é um dos menores Loris, né? Nós temos aí pesando 35 gramas. A reprodução
também acontece de junho a agosto, elas põem 2 ovos, e registram em cativeiro o período de 8 semanas para se tornarem totalmente independentes. Alimentam-se de uma grande variedade de flores, mas de néctar e pólen, mas preferem principalmente a das palmeiras, principalmente árvores nativas, a banana, o hibisco, tá? E também adoram frutas e, na época de reprodução, de insetos. Ela é muito encontrada nas florestas de bananeira, uma loris que varia também em vários gêneros, várias colorações. Loris solitário, né? O loris solitário é do gênero Pigs solitários, é um dos loris mais difíceis de ser encontrado, né? Uma espécie bem endêmica de Fiji. Ele é extremamente barulhento, ele se encontra, né, em pequenos pares ou em pequenos grupos de 5 até 15 membros. Eles são bem nômades, eles são sempre em busca de árvores com floração, florida, então eles migram de vários locais e eles são extremamente acrobáticos para conseguir sua alimentação. A época de reprodução ocorre praticamente na segunda metade do ano, a partir de agosto, 2 ovos brancos, sempre em árvore oca. O período de incubação são 30 dias e eles vão ficar 9 semanas com os pais. É um loris muito bonito, mas é bem difícil de ser encontrado, tá? Aqui no Brasil, acho que nós temos um ou outro só criador. Alimentação, a dieta do loris solitário consiste em sementes, néctar e flores. Também adoram, né, a manga, né, a Mangifera indica, tá? Então são animais extremamente... Esse é outro grupo de loris que se alimenta de sementes. Loris hiporcânthros. O Loris hiporcânthros é do gênero Lorius, tem uma duração de tem um tamanho, né, aproximado de 26 centímetros, pesa em torno de 200 a 240 gramas. Ele é muito parecido e muito confundido com o Loris bailarino, tá? Significa que ele desova também 2 ovos no período de incubação de 26 dias, de 6 a 9 semanas para deixar o ninho. Muita gente compra esse loris como loris bailarino, tá? Ele é muito confundido. Alimentação, a sua dieta também, à base de pólen, néctar, flores, frutas, insetos e suas larvas. Ele também é muito comum ser visto, né, junto com as cacatuas de crista amarela e o papagaio ecletus. Lembrando que uma da característica tem esse topete preto, as asas verdes e a barriga com esse azul violeta, muito bonito. O loris bailarino é quase igual, né? Observe aí que o loris bailarino, a única diferença é que tem essas 2 listas negras atrás do pescoço, mas ele é muito parecido também. Também é do gênero loris, só que é o Lorius lori, é uma ave exótica originária de Nova Guiné. Nós temos subespécies, que é o loris loris erythrotox, então tem várias subespécies. A reprodução também, o aninhamento é a partir do mês de maio até outubro. Em cativeiro, configura-se 2 ovos, 26 dias, de 57 a 70 dias após a eclosão, os filhotes saem. Então, nós temos várias marcações, várias subespécies, várias mutações do loris bailarino. A alimentação, a dieta inclui pólen, néctar, flores, frutos e insetos, tá bom? Bailarino porque ele tem a questão de danças, né? Eles são muito ativos. Loris arlequim, né? O Eos, do gênero Eos istrio, são esse vermelho com esse azul característico, né? Então, a reprodução também é de maio a junho, pode também ser encontrado fazer a reprodução 2 vezes ao ano, em cativeiro. São 2 ovos que são incubados entre 25 e 26 dias. Os filhotes vão demorar de 6 a 9 semanas para serem liberados. A alimentação também consomem algumas larvas de inseto, mas eles são vegetarianos, então se alimentam de cocos, de figueiras, árvores do gênero canarino, produzem nozes comestíveis, também se alimentam de pequenas sementes, tá bom? Muito bonita essa coloração aqui. Chegamos ao loris de crista azul, um dos loris que eu acho mais bonito, né? Espécie Eos, é o loris de crista azul, é o Eos reticulata. A loris de crista azul põe de 2 a 3 ovos na época de reprodução, 24 a 26 dias. Ficam no ninho de 7 a 8 semanas. Lembrando que esses loris, os filhotes, tendem a ficar um período muito grande com os pais, formar pequenos grupos familiares, tá bom? Eles têm uma dieta exclusivamente vegetariana, né? Lembrando que se alimentam de frutas, sementes, brotos e pequenos insetos, mas a principal alimentação é o néctar e o pólen. E a loris amor-amor, né? 30 centímetros de comprimento, um peso entre 180 e 250, né? Pertence também ao gênero Lorius, é o Lorius garrulus, também muito criado aqui no Brasil, em cativeiro, 2 ovos, 25 a 26 dias, 76 dias para os jovens deixarem o ninho. O alimento principal é o néctar e o pólen, né? Nós temos alimentação de coco, frutas, gostam muito de milho, principalmente milho verde, e que são incluídos na sua dieta algumas larvas e insetos na época de reprodução. E chegamos ao loris negro, que é do gênero Chacopsita atra,
é o membro menos colorido do gênero, ao contrário dos outros que são bem coloridos, tem essa coloração negra, que na verdade é um negro com fundo azulado, com a cauda amarela ou avermelhada, né? Característica desse grupo. A maioria das informações a gente consegue ter elas em cativeiro. A fêmea põe 2 ovos, que são incubados durante 25 dias, e os filhotes ficam aproximadamente 10 semanas. A alimentação é igual aos outros, alimenta-se principalmente de frutas e néctar. Aí é o Loris negro, né? Muita gente acha ele extremamente bonito. Eu quis apresentar um grande grupo de lores. O que a gente tem que entender é que as lores, hoje, elas vêm ganhando muita procura por criadores de matrizes, e a criação dela é muito simples, muito tranquila. A gente tem gaiolas aí entre 1,20 m a 1,5 m, até 2 metros, é o ideal para as lores. Se adaptam muito bem em cativeiro, são extremamente dóceis, são os animais mais tranquilos e mais ativos como animal de estimação. Temos o problema da alimentação. É óbvio que nós temos rações extrusadas, hoje somente importadas, mas nós temos uma fábrica brasileira que está desenvolvendo a ração extrusada para lores aqui no Brasil, que vai diminuir bastante a questão de custos, vai facilitar muito o manejo. É uma das dicas que eu falei já lá atrás, é um dos animais que estou apostando que nos próximos 5 anos vai ser um dos animais mais procurados, um dos animais mais fantásticos para quem quer aproveitar a criação em cativeiro, criar comercialmente. A Lores é uma dica que eu estou dando aí. Beleza? Uma boa semana a todos, um bom final de semana, paz no coração, um abraço a todos, até a nossa prova aqui no canal Criador Pro. Venha com nós também ser um criador comercial. Mas valeu, obrigado a todos, falou, tchau, tchau.